Meus irmãos, tudo bem? Estamos aqui nessa nova matéria de religiões e seitas e é um prazer estar com vocês aqui compartilhando algumas dessas aulas. Essas aulas vão ser rápidas para que dê tempo de assimilar e todos estão convidados, a penetrar profundamente no assunto, usar material auxiliar para que você possa compreender mais a fundo essa importante matéria, religiões e seitas. É um momento oportuno para a igreja e para as pessoas que querem saber o porquê do motivo de tantas religiões, tantos segmentos, qual o caminho certo. E o objetivo dessa lição não é acusar religiões, não é desqualificar qualquer segmento religioso, é confrontar diante da Bíblia Sagrada, que nós cremos que é a revelação de Deus, a palavra de Deus, é trazer um confronto da Bíblia Sagrada com as várias pseudo-verdades que existem, e é muito importante. O Senhor Jesus ele deixou uma passagem muito importante para nós: bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. Então, a pessoa que tem sede de justiça, ela quer o que é correto, ela quer o que é verdade. E o próprio Jesus também deixou claro: a tua palavra é a verdade. Então, quando nós somos dirigidos pela palavra de Deus, ela nos dá o caminho. Todas as seitas, quando confrontadas com a Bíblia, elas deixam brechas muito grandes, lacunas que não são preenchidas, justamente porque elas não se adequam ao modelo da palavra de Deus. Então, o objetivo hoje dessa lição é confrontar, auxiliar, para que você possa compreender o porquê que determinado segmento, ou porquê que determinado tipo de crença não se ajusta à fé cristã. E você está sendo convidado nessa jornada do conhecimento. Que Deus nos abençoe para que possamos continuar. Religiões e seitas. A palavra religião vem do vocábulo, de origem latim, que quer dizer religare, que significa religar e atar. E esse conceito de religião, ele pode ser compreendido sob dois aspectos muito importantes. Um aspecto secular e um aspecto mais no sentido bíblico e cristão. No contexto secular, religião é o reconhecimento, por parte de pessoas, de um grupo, da existência de algum poder superior invisível. É uma atitude de irreverente dependência a esse poder na conduta da sua vida. Manifesta-se por meio de atos especiais, ritos, orações e aceitação de um conjunto de doutrinas que o encaminhe, que o direcione a buscar e a ter essa ligação com a sua divindade. Por isso que, no sentido mais amplo, religião, que é religar, é essa busca dessa religação com o divino. No contexto cristão, ela é um pouco mais específico. Do ponto de vista judaico e cristão, a religião é a forma do homem voltar-se para Deus e ser restaurada a comunhão com Ele. Já que o propósito da religião é religar, então é justamente partindo do pressuposto da queda do homem por causa do pecado. O homem ficou separado de Deus por causa do pecado, mas Deus nunca desprezou o homem. Deus sempre quis o homem de volta. E nesse sentido vai promover meios para que haja essa reconciliação. Nesse sentido, então, essa proposta da Bíblia, a religação somente hoje é possível na dispensação da nova entrada, da nova aliança, que é o Novo Testamento, somente é possível através de Jesus Cristo, que por meio do seu sacrifício expiatório propiciou aos homens o acesso e perdão e a paz com Deus. Nós vemos lá em Romanos capítulo 5, versículo 1, justificado, pois pela fé temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que nesse contexto cristão, a verdadeira religião é toda aquela que aponta Cristo como a ponte, como mediador entre Deus e os homens. E há até um certo paradoxo também, porque ao mesmo tempo que a verdadeira religião é a que aponta Cristo e a sua palavra, como aquele que leva o homem a Deus, o próprio Cristo é a religião, porque é ele que religa o homem com Deus. Então nós vemos isso aqui que é muito importante, nós apropriarmos dessa verdade. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E dentro desse contexto de religião, então, nós temos os vários segmentos, e que como só pode ter uma religião,
que é aquela em que Jesus Cristo é o mediador, qualquer outra proposta, qualquer outro caminho, né, não leva um homem a Deus. Ele pode ter um código religioso, pode ter código de condutas, e nós reconhecemos que são vários segmentos que têm bons códigos, que têm bons princípios e bons valores. Mas Jesus deixa muito claro que para chegar a Deus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso, qualquer outro caminho em que não esteja baseado no Evangelho de Jesus Cristo, na palavra de Deus, ele não se configura como uma religião na sua essência, porque ele não religa o homem com Deus. E aí, então, que esses segmentos são denominados seitas. A palavra seita vem do latim, que significa seccionar, dividir, sectar. Fala tudo no contexto de separação. Saiu de um contexto para o outro. No sentido cristão, é o grupo que professa heresias, doutrinas, ideologias e sistemas filosóficos e religiosos contrário à fé estabelecida pelas Escrituras. Então, uma seita é quem apresenta o conjunto doutrinário diferente daquele ensinado por Jesus Cristo, pelos apóstolos e no contexto geral das Escrituras. Uma heresia, no sentido mais amplo, quer dizer ato ou palavra contrária ou ofensiva à religião. A heresia consiste basicamente no ensino contrário quanto à pessoa de Deus, né, que vem com relação ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, à Bíblia e à Igreja. Então, geralmente, as heresias elas são voltadas notadamente para essas 4 áreas, com relação à pessoa de Deus, na pessoa do Pai, Filho e Espírito Santo, às Escrituras e à Igreja também. Nessa introdução, nós vamos ver aqui quais são os principais desvios doutrinários em relação à pessoa de Deus. Já que nós vimos que as heresias elas se caracterizam principalmente por desvios doutrinários, conceitos errôneos acerca da pessoa de Deus, acerca das Escrituras, acerca da Igreja. Com relação à pessoa de Deus, vamos dar uma introdução com relação aos 5 principais desvios doutrinários em relação a Deus. O primeiro, que é muito conhecido, é o ateísmo. É o grupo de pessoas que negam a existência de Deus. São totalmente apegados ao materialismo e, para o ateu, somente aquilo que se pode ver, somente aquilo que se pode ser experimentado ou passar por experiências científicas é o que pode se crer. Como é materialista, eles não creem no sobrenatural, não creem no mundo espiritual. Temos também o agnosticismo. A palavra gnosticismo quer dizer conhecimento. A palavra gnose quer dizer conhecimento. E agnose ou agnosticismo quer dizer não conhecimento. Esse grupo ele não é essencialmente ateu, mas eles declaram que não é possível saber se Deus existe ou Deus não existe. Então, na verdade, eles acabam sendo também incrédulos ou ateus, porque não tomam uma posição em relação à existência de Deus. Eles acham que se Deus existe é um ser muito elevado, e como eles não creem que o elevado, o espiritual, jamais se contaminaria com material, então eles acham que é impossível saber se Deus existe ou não existe, ou conhecê-lo e ter relacionamento com ele. Temos também o dualismo. É um sistema filosófico que admite a coexistência de 2 substâncias, princípios ou realidades opostas, e irredutíveis. Essas 2 realidades elas nunca se misturam, elas coexistem de forma, muitas vezes, segundo eles, separados, mas quase que interdependentes. Nesse sentido aí, por exemplo, nós temos, o bem e o mal. O corpo e a alma, sempre o antagonismo entre as 2 partes, e que esses 2 nunca vão se reconciliar, nunca vai ser conciliado. Então o dualismo ele prega essa coexistência dessas 2 realidades. O epicurismo é uma escola filosófica grega que afirma que o princípio do prazer, a sua satisfação da sua alma, do seu espírito, é um valor supremo a ser buscado. A essência dele é que o homem deve buscar, que o homem existe
também são quase que materialistas, né? Que o homem existe e que ele deve aproveitar ao máximo essa vida, e esse aproveitamento é exatamente a busca por prazer, que acrescente as suas emoções, satisfação da sua alma. Então, segundo essa filosofia, o epicurismo, deve-se buscar aceitar todo o prazer que não produza dor, evitar toda dor que não produza prazer. Evitar o prazer que impeça um prazer ainda maior, porque é um Deus, é uma divindade que eles buscam. O prazer para eles é a suprema razão dessa vida. E suportar uma dor que afaste uma dor maior. Então nós vemos aí que é uma busca desenfreada, incessante, uma obstinação em satisfação pessoal. Temos também o positivismo, que também é uma doutrina filosófica ensinada por Comte em 1848, em que temos aí a sociedade positivista, que ensina sobre a inexistência do sobrenatural. Tudo é baseado na ciência. E o culto às coisas criadas é o culto às coisas criadas em lugar do Criador. Não acreditam no sobrenatural, no espiritual, nos milagres, tudo, assim como o ateísmo, assim como o materialismo, que nós vemos também, só acreditam naquilo que se pode ver, tocar ou passar pela experimentação da ciência. E temos o racionalismo, que também é quase na mesma linha, que é uma filosofia que sustenta a primazia da razão. Temos aí o universo desencanto e o racionalismo cristão, que são os seguidores desse sistema filosófico. Muito importante para nós agora é esse tópico, como identificar uma seita. Já que uma seita é um grupamento que tem um conjunto de verdades, um conjunto de orientações que são contrários à Bíblia, e é claro, se é um caminho que não é o caminho de Deus, leva à perdição. Nós temos a orientação no livro de Provérbios que há caminhos que para o homem parece ser bom, mas o fim deles é caminho de morte. É um engano. E ninguém quer ser enganado. Todas as pessoas, principalmente quem ama a verdade, quem ama a justiça, ele quer a verdade. Então, nesse tópico é muito importante a gente estudar agora sobre como identificar uma seita. Quais são as características que norteiam uma seita, e que você vai ver vários parâmetros aqui, e é muito importante. A primeira observação é que, apesar das seitas ter uma maneira de operarem, de trabalharem, mais ou menos nos moldes que você vai ver aqui, pode ser que um tópico ou outro não se encaixe naquela seita, mas geralmente uma seita vai se encaixar nesses princípios que você vai ver, e isso é extremamente importante. E a gente não poderia começar a estudar sobre esse tópico sem primeiro ver a orientação de Deus, da palavra de Deus. O Espírito Santo, ele capacitou a Paulo para dar uma importantíssima orientação para a igreja e para todos aqueles que não querem ser enganados. E no livro de Gálatas, na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8, Paulo deixa a seguinte orientação: mas ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, seja amaldiçoado. Nesse versículo, Paulo está querendo deixar muito claro com relação a novas verdades, ou como identificar se aquele ensinamento está condizente com a palavra de Deus ou não. Deixa muito claro que novas revelações, novas verdades, novos entendimentos, que quando confrontados com a Bíblia Sagrada não bate, justamente sob o argumento: essa nova verdade, ela foi revelada agora. E isso é muito importante para nós, porque a maioria das seitas, a maioria dos movimentos que surgem, que são as seitas e os movimentos heréticos, são fundamentados, infelizmente, em uma nova experiência, uma revelação que um determinado líder recebeu de um espírito, de um anjo, de uma nova inspiração,
e que, na verdade, elas vão se enquadrar exatamente nesse contexto de Paulo. Ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos pregue outro evangelho, além do que temos pregado, seja anátema, ou seja, novas verdades, novos entendimentos. A maioria desses segmentos, dessas novas verdades, nós vamos ver daqui a pouco, elas vão subtrair, vão acrescentar, vão ignorar, vão desprezar as verdades estabelecidas. E isso é muito importante, então, é um parâmetro. Todo cristão, ele deve conhecer esse versículo decorado. Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Ainda que nós mesmos, ou o anjo descido do céu, vos pregue um evangelho diferente daquele que lhe pregamos, que ele seja amaldiçoado. Então, com base nesse princípio das Escrituras, que qualquer nova verdade, qualquer novo entendimento baseado em revelação, em uma nova inspiração, que não se adeque ao contexto já expresso na palavra de Deus, deve ser desprezado. Jesus, ele deixou muito claro, né? Que passa o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. O que Jesus passou para os apóstolos, o que os apóstolos passou para a igreja, é uma palavra que permanece para todo sempre. A Bíblia é dividida em Antigo Testamento ou Antiga Aliança e Novo Testamento ou Nova Aliança. Só essas duas alianças entre Deus e os homens, Antigo Testamento e a nova revelação do Novo Testamento. O próprio Jesus diz, né? A lei e os profetas duraram até João. Desde agora é pregado o reino de Deus. E o próprio Jesus diz na sua última ceia, esse cálice, na sua última ceia com o discípulo, esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Então, hoje, para os homens entrar em aliança, em comunhão com Deus, em concerto com Deus, eles têm que se submeter aos termos da aliança de hoje, que é a nova aliança, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Por isso, você não pode aceitar uma nova verdade. Você não pode aceitar de quem quer que seja, né, qual a expressão que seja, qualquer pessoa que seja. Traz uma nova verdade, ela está em contradição com a orientação de Paulo. Eu repetindo, ainda que nós mesmos, os apóstolos, ou um anjo venha do céu, trazendo uma nova mensagem diferente do evangelho que temos pregado, seja anátema. Então vamos ver aqui o primeiro conjunto de características que há um padrão de operação no meio das seitas. A maioria das seitas vão se classificar nessa situação. Primeiro, quase todas as seitas, praticamente todas, possuem um profeta, um líder, uma pessoa em que é dado um destaque, uma reverência, em que aquela pessoa ela é conhecida naquele segmento como um porta-voz de Deus, uma pessoa que recebeu uma nova revelação com base na sua experiência ímpar com Deus. Ninguém teve uma experiência como aquele líder. E aquele líder, então, é o profeta daquele segmento. Em algumas situações, a questão é tão grave que aquele profeta julga que veio substituir a Jesus Cristo. Você pode achar isso incrível, mas é o que aconteceu. Vamos ao exemplo de Maomé. Maomé se julgou uma nova revelação acima de Jesus Cristo. Então, isso não é um fato desconhecido. Primeira característica, então, de uma seita: possui um líder, possui um profeta. Segunda característica de uma seita: possuem um livro sagrado, né? Como geralmente essas seitas surgiram com base em novas revelações, novos entendimentos que o líder afirma ter recebido de Deus, isso quer dizer então que a Bíblia não está completa, a Bíblia em si, ela não responde a tudo. Essa nova revelação que ele recebeu, geralmente eles compilam num livro que se torna a nova Escritura. Isso é muito comum nas seitas, quase todas as seitas têm um livro referência, um livro de análise, em que ali estão as novas revelações. Eles substituem a Bíblia por uma nova revelação ou uma nova interpretação, com crenças consideradas heréticas na Bíblia, com crenças que contradizem muitas verdades da palavra de Deus. Anota e observa essa segunda característica de uma seita. Terceira característica muito importante: são exclusivistas.
E nesse sentido do exclusivista, nós temos aí duas áreas muito importantes. Eles são exclusivistas no sentido de que só eles ou quem pertence àquele segmento terá salvação. Olhe, observe se você já conhece algum segmento que é dessa maneira. Só pode ser salvo quem pertence àquele segmento. E aquele segmento é tão importante que ele é mais importante até do que Jesus Cristo. Não basta ter só fé em Jesus, não basta crer nele como Senhor e Salvador, não. Para você ser salvo, além da sua fé em Jesus Cristo, na palavra de Deus, você tem que pertencer àquele grupo, sob risco, segundo eles, de exclusão da sua salvação. E esses grupos exclusivistas, eles têm uma estratégia psicológica de coerção, de opressão junto aos seus membros, em que aqueles membros, além do fato de serem submetidos à ideia de que fora daquele grupo não há salvação, eles também, geralmente, eles são privados, a sua maioria nem percebe isso, eles não têm a liberdade de verificação. Isso é muito comum nessas seitas, Eles não podem ter acesso a materiais diferentes daquele segmento. Eles são desencorajados e até punidos se acessarem livros de outros segmentos. Então, isso é uma forma de poder dominar a sua mente, dominar o seu estado psicológico, as suas emoções, para que eles fiquem aprisionados. A Bíblia diz que o Senhor veio para nos tornar livres. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, um cristão normal, até para ele poder ajudar, ele tem acesso, ele pode pesquisar, ele pode conhecer. Um cristão que teve verdadeiramente uma experiência com Cristo de salvação e de perdão, nada vai poder enfraquecer a sua fé. E um cristão, até para ajudar outros, ele é encorajado a ler, ter acesso a fontes para poder entender e ajudar outras pessoas. Nessas seitas, geralmente eles são privados, proibidos de ler qualquer outro material que não seja daquele grupo. Examine se você sabe de algum segmento que adota essa prática. Outro conjunto de características, com relação às escrituras, nessas seitas. Eles têm o seguinte procedimento com relação à Bíblia Sagrada. Primeiro, adição. Eles adicionam algo à Bíblia, geralmente pela adoção de um novo livro considerado sagrado. Então, a primeira coisa, nós vamos ver aí até as operações, A adição, eles acrescentam algo à Bíblia, que no caso nós vimos já, que são as revelações, o novo conjunto de verdades inspiradas, segundo eles, que eles receberam, e que a Bíblia para eles é incompleta. Segunda coisa muito importante, subtração. Subtrai algo da pessoa de Jesus. É marcante nas seitas diminuir a importância de Jesus ou até desqualificar. Nós vemos aí no islamismo que Jesus não tem esse papel de salvador do mundo, sendo que é o que está nas escrituras sagradas. E vemos em vários segmentos em que Jesus não é Deus, Jesus não é o Rei dos Reis, Jesus não é o único mediador entre Deus e os homens, Jesus não é aquele que tenha toda a capacidade de perdoar e levar o homem para o céu. Nas seitas, esse papel de Jesus é diminuído. Outra situação, divisão. Na divisão, eles dividem a fidelidade entre Deus e a organização. Como nós falamos anteriormente sobre o exclusivismo, a organização está no mesmo patamar de Deus. Se a pessoa sair da organização, ela perde tudo. A organização é uma instituição que, segundo eles, é tão importante que é ela que, se Jesus Cristo era o mediador, nesses segmentos, nessas seitas, a organização é que tem esse papel mediador. Então, há uma dependência do membro daquele segmento em relação à sua organização. Eles dividem, e subtraem também a importância de Deus. Tem a multiplicação. Pregam a autossalvação. Crer em Jesus é importante, mas não é tudo. Segundo esse segmento, aquelas verdades que Jesus falou, quem crê em mim tem a vida eterna, eu o ressuscitarei no último dia, verdades das Escrituras que diz que nenhuma condenação há para que estão em Cristo Jesus, nas seitas essa verdade é diminuída.
outros acessórios são colocados para que uma pessoa possa ser salva. E isso torna a pessoa dependente daquela organização. Essa multiplicação, né, de novas verdades faz isso na vida dessas pessoas. E por fim, as falsas profecias, né? Porque geralmente essas seitas já começaram com um líder que é um falso profeta. E é papel desses líderes, então, trazer novas verdades e muitas vezes trazer novas profecias, acontecimentos que nunca aconteceram porque são falsas profecias. Mas nas seitas, geralmente os novos membros, a maioria das seitas já tem mais de 100 anos, né? A maioria das seitas desencorajam que o membro saiba da sua história original, como ela foi criada, das profecias que nunca se cumpriram. Eles encobrem que aquelas profecias, né, agora eles dão um novo desdobramento, uma nova verdade, profetizou, não aconteceu, agora dizem que há uma nova verdade, ou que Deus não queria que se cumprisse. Falsa profecia. Uma das marcas do que Jesus diz de um falso profeta é aquilo que ele profetiza e não acontece. O que Deus fala, diz a palavra do Senhor, acontece. O que um falso profeta fala, não acontece, porque não veio da parte de Deus. E por fim, nós vamos ver hoje a classificação de seitas segundo o Instituto Cristão de Pesquisas. Isso é muito importante. As seitas estão agrupadas aqui em 5 grupos principais. Primeiro, seitas secretas. Nós vamos ter aí maçonaria, sociedade teosófica, Rosa Cruz. São os grupos em que sua membresia tem um conhecimento, ou assume conhecimento, tem acesso a um conhecimento somente para aqueles que são os seus membros, que são avaliados e que, portanto, só aquele grupo é portador de um segredo. As seitas pseudo-cristãs, que apesar de aparentemente usarem a Bíblia, usarem o nome de igreja, usarem o nome de Cristo, mas não são cristãos porque o seu conjunto de ensinos são totalmente contrários às Escrituras. Nesse grupo de pseudo-cristãos ou falsos cristãos estão o mormonismo, Testemunha de Jeová, Ciência Cristã e a família, né, ou Meninos de Deus. Temos também o grupo espíritas, que são o kardexismo, Legião da Boa Vontade, Racionalismo Cristão e alguns outros segmentos que também são dos grupos, né, dos segmentos de seitas. Temos as sociedades secretas, as pseudos cristãs, as de segmento espíritas, as afro-brasileiras, né? São aquelas que vieram trazidas pela África, das religiões, né, das práticas religiosas africanas e estão no Brasil e outros países também, que é Umbanda, Quimbanda, Candomblé, cultura racional. Temos também as seitas orientais, que nasceram lá na Ásia, né, no Japão e naquelas regiões ali orientais, que são a Seichonoye, a Igreja Messiânica Mundial, Hare Krishna, Meditação Transcendental, dentre outras. Esse, irmãos, é só uma introdução que nós estamos dando hoje para que você primeiro tome uma posição, um entendimento do que consiste o estudo das religiões e seitas, em que você também tenha segurança sobre como identificar uma seita. Observe. Até na próxima aula, observe as seitas que se enquadram nas características que nós mencionamos atrás, sobre o exclusivismo, sobre o livro sagrado que eles têm, sobre o falso profeta. Anote e tente confrontar o seu enquadramento nesse critério das seitas, identificando uma seita. Você pode acessar as nossas aulas no canal do YouTube, que se chama Pastor Jaime Júnior, BSB. Esse é o nosso canal e vai ser um prazer você estar lá e você também vai ter acesso às nossas demais aulas. Que Deus te abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.